Nossa, essa noite vai ser tensa. Nós vamos passar o Estreito de Messina às 2 horas da manhã. Ai, friozão na barriga. Pra frente. 9 metros de corrente. Vou passar pra frente aqui, tá? Ok. Tá com 4 metros de profundidade. Só vou dar uma aceleradinha pra tirar a âncora do fundo que eu finquei bem, tá bom? Estamos saindo aqui de Corfu. Estamos com 10 nós de vento. A gente vai estar andando 5. Aí já instalou a Jennifer ali. Se piorar o vento lá pra frente, a gente vai abrir ela. Mas é isso aí. Agora é de verdade. Tchau, Graciazinha. Nossa, mas essa Jennifer é muito boa, né? Olha ali, ó, 9 nós de vento, a gente andando a 6,5, quase 7 de velocidade. Se for assim, a gente chega em 3 horas na Itália. Muito rápido, muito bom mesmo. Por aqui os turnos começam cedo. A Paty foi dar uma dormidinha. São 7h40 ainda da noite, né? O sol vai se pôr daqui meia hora mais ou menos. Mas o importante é a gente estar descansado, né? Então ela estava um pouquinho cansada agora. Falei, dorme até você não aguentar mais. Porque para mim o sono e o cansaço ele começa a bater ao redor da 1, 2 da manhã. É o período mais difícil para mim. E esse é o mesmo período que a Paty não consegue dormir, porque tá escuro lá fora e ela fica ansiosa e assim por diante, então daí eu durmo. A parte boa é que quando você cruza aqui, você tá no meio do Adriático, né? O finalzinho do Adriático, e só tem como uma estradinha de navios que a gente vai precisar prestar bastante atenção, mas fora isso, tem pouco pescador, não tem muita coisa, então eu acho mais seguro do que estar próximo assim de terra quando você faz uma travessia, sabe? Pra variar, a previsão do tempo errou, né? Dessa vez ela errou pra cima. Então o que tá acontecendo é o seguinte, era pra estar 14 nós mais ou menos, a gente tá com quase 20. A gente tá com as velas cheias aqui, o nosso limite é 20 nós com a vela cheia, a gente ainda não baixou ela, porque pra baixar agora, balançando desse jeito, é bem chatinho. A gente tá esperando um pouco, cruzando os dedos, que esse vento baixe um pouquinho, porque tá desconfortável com a ondulação. Mas a Joy tá andando que nem um foguete, estamos andando com acima de 8 nós agora. Espero que a noite dê uma melhorada nessa ondulação assim. O problema não é o vento é a solução sempre. O problema é a ondulação que sobe. E como esse vento ele tá descendo ali do Adriático, vindo lá de cima da Croácia. Então esse ventinho aqui é aquele bem gelado, sabe? Que levanta uma ondulação chata. Primeira noite se aproximando. Quem vocês acham que vai passar mal? Eu ou tu? Primeiro. Rapidinho, ficou tudo escuro por aqui. A lua ainda não nasceu, é legal porque a lua ela não tá cheia, ela tá na metade, mas ela ilumina muito. Ontem dava pra ver como que se fosse dia, eu acho que vai ser a mesma coisa hoje. Mas como ela ainda não nasceu, tá bem escuro, então não dá pra ver nada ali fora. Tô deixando a Paty dormir um pouquinho mais, pra ela tá bem descansada, e assim eu tô bem, tô me sentindo bem, então... Ah, essa ondulação de frente é ruim. É essa que enjoa. Ai, nossa senhora. Tô questionando se a gente fez a escolha certa hoje. Ter vindo. Meu Deus. O vento tá muito mais forte do que era pra estar. Já bateu 20 e poucos nós. O problema é a ondulação vindo quase de frente. Então, nossa, balançar muito, dá altas porradas na Joy. E, nossa, molhou a vela inteira dela. Ela tá toda molhada lá na frente. Eu já tô começando a passar um pouquinho mal. Tô aqui respirando fundo. Pensando que vai estar tudo certo. Mas estamos indo. Agora tá 18h09, a gente tá andando a 7 curvas. Nossa, essa noite vai ser tensa. O vento parece que ele não vai parar, não, ele vai continuar assim.
A gente está exatamente agora na abertura, quando você sai ali do Adriático, você já sai direto aqui no Mar Jônico. Então vem um vento mais forte, vem a ondulação lá de cima. Pega a lanterna aqui, porque eu quero ver a Jennifer, se ela tá bem. Ela tá bem fechada, porque tá balançando pra caramba. Olha lá. Ela tá super presa, mas tá balançando muito. A gente tá com medo que ela abra. 00:30, eu tô aqui no meu turno. Nasceu uma lua que tá clareando tudo ali fora. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas parece que tá dia. A gente tá aqui dando uma orçada. Vento de 14 nós, mais ou menos, andando a 6. E aqui na frente, ó, começa a aparecer os navios cargueiros. Radar dos barcos de pesca na frente. A vela tá aberta. Quando eu olho, vocês conseguem ver esse clarão aqui, ó. Achei que era uma luz, mas olha isso, eu vou abrir aqui pra vocês verem. É a lua. Parece uma bola de fogo. Quatro e 15 da manhã, esse vai ser o último turno aqui de noite, antes de amanhecer o sol. O Paty tá dormindo ali embaixo. A gente conseguiu fazer esses turnos de 2 em 2 horas e realmente a segunda noite foi bem melhor. A gente fica cansado, mas parece que vai melhorando. A cada dia que passa fica mais normal. Eu lembro quando eu atravessei o Atlântico, nossa, primeiras, sei lá, 4, 5 dias foram cruéis. Mas depois, sei lá, as coisas acostumaram e entraram no ritmo, e em 20 dias passaram assim, então não teve muito estresse. Não que a gente tenha 20 dias pela frente aqui, mas pelo menos mais alguns dias eu acredito que vão ser. A gente está decidindo aqui mudar a rota um pouquinho, em vez de parar antes de Messina e depois passar o canal. Se a gente conseguir o timing certo de passar em Messina, que ali é chatinho às vezes por causa das correntes, a gente vai tentar passar. Eu não sei que horário que vai ser que a gente vai passar ali, mas daí a gente faz a parte inteira da Sicília ali numa tacada só e para em Palermo ou para em Capo d'Orlando, que fica ali no meio, né, da Sicília. Isso adianta muito, então seriam mais 2, 3 dias de navegação. Bom dia. Ai, tô cansado. Bom, a noite foi cansativa. O que aconteceu foi o seguinte: a previsão deu uma erradinha, né, pra variar. E no começo tinha muito mais vento, então a gente ficou andando assim várias horas com 20 nós. E o problema no meu vento, na maioria das vezes é a solução pra gente andar rápido, né, chegar logo, mas o que aconteceu foi o seguinte: a ondulação, ela cresce, e daí fica desconfortável. Por exemplo, agora tá desconfortável, tá pouco vento, tá tipo 10 nós, e a gente tá andando a 2.8, tá bem devagarzinho, porque a ondulação, ela tipo tá muito ruim. E assim, eu nem vou ficar muito aqui dentro, porque eu começo a enjoar. Eu enjoo, né, no barco. Então assim, eu não enjoei, foi de boa, a gente ficou lá em cima, dormiu lá em cima. Deu nem pra gravar muito, porque tava balançando pra caramba. Mas é isso aí. A parte dorme ali, ó. Tá descansando ainda. Já coloquei essas 2 varas na água. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica a Joy depois de uma velejada aí de 12 horas na orça. E para quem não sabe, quando você veleja na orça, quando você está velejando quase contra o vento, vamos dizer assim, né? Não é meu ângulo preferido, a ondulação fica de frente, balança pra caramba. E o mais chato de tudo é que o vento traz as ondas para dentro do barco. Então ela fica inteira lambuzada de água salgada, que assim fica um nojo, porque a água salgada, o que acontece? Ela meleca tudo, né? Então eu consegui fechar tudo aqui, ó, dentro. Então aqui dentro ficou ótimo. O pior é ainda lá na frente, que a água entra
com tudo. Ali ainda tá molhado, nem secou ainda com a água do sal. Então dá pra ver assim, ó, claramente ali, ó, toda a água de sal que entrou, ó, aqui na gaiola. Como fica molhado, tá vendo? Pegou tudo água de sal. Então tem que lavar tudo. Quando a gente terminar a travessia, é uma lavagem completa com água doce para tirar total o sal da Joy. Aproveita e já passa aquele shampoo com a cera, deixa ela linda de novo, mas agora realmente ela tá bem suja. Temos um passarinho aqui em volta da Joy, a gente está a 70 milhas náuticas da Terra. Eu acho que ele está cansado, tadinho, isso acontece às vezes. A gente já teve uns passarinhos. Eu queria que ele pousasse na Joy e pudesse ir de carona com a gente. Olha ele ali, ó. E hoje as condições estão perfeitas aqui, o mar baixou, eu acho que deve ter nem meio metro de ondulação. Ela não tá da direção assim perfeita, ela ainda tá batendo um pouquinho de frente, de lado, então assim, dá uma balançadinha, mas super confortável, sem problema nenhum. Daqui a pouquinho a gente está no Estreito de Messina, mais 12 horas, 12 a 18 horas, eu acredito que a gente está ali quase na boca do Estreito de Messina. Daí é outro desafio, é o desafio de passar o Estreito de Messina com as correntezas corretas, com a permissão do Port Authority lá de Messina para passar, porque o tráfego é intenso ali, mas é um lugar sempre muito marcante que eu estou animado para passar por lá mais uma vez. Calling Mayday, this is Crotone Radio, do you read me over? Homem, vamos ver se tá aqui na frente. Quem é Urus? Calling Mayday, you call Mayday, over. O que aconteceu aqui, eles pediram ajuda de Mayday, é quando tá com problema no barco, provavelmente vai afundar o barco. Então eles precisam de ajuda e eles estão mais lá pra cima, eles estão bem longe de nós. Tá cheio de barcos lá de pesca, de tankers, containers, então ali tem mais um barco de pesca, eles já pediram ajuda. Estão próximo da costa, a gente tá mais retirado, então Yes, sir. On board you are 2 people. Não dá pra gente ir atrás deles. E também já chamaram a guarda costeira ali, provavelmente já vão começar a buscar eles lá no fundão. Okay, sir, just a minute and help comes to you. Casal de francês, estão em 2 num barco, acho que é um veleiro cinza. Tava olhando na janela ali, acho que um navio de guerra passando aqui do ladinho da gente. Não dá pra ver o nome dele porque tá desligado o localizador dele. Mas ó, gigante. Conseguem ver lá no fundão? Costa da Calábria, toda a costa sul aqui da Itália. E logo ali na frente, que não dá para enxergar, é a Sicília. Estamos indo em direção ao canal de Messina. Hoje é o nosso segundo dia de travessia, então a gente vai passar agora, previsão de passar o Estreito de Messina 11 horas da noite. A gente não vai dormir direito hoje de novo. E amanhã provavelmente a gente já vai estar lá perto da Sicília. Aí a gente vai decidir se nós vamos dar uma voltinha lá nas Ilhas Eólicas, que tem o vulcão, ou se a gente vai procurar abrigo numa marina, porque tá chegando um tempo bem ruim, então a gente precisa de proteção, porque aquela parte lá, a parte norte da ilha, ela não é nada abrigada. A gente vai estar indo muito bem. Nossa, essa pintura aqui no casco, olha, falar pra vocês, melhor desempenho da Joy até agora. Na travessia à noite, quando a gente saiu da Grécia, que tava um ventão, a Joy tava andando a 8. Para um catamarã, 8 é muito bom. Catamarã é uma tartaruguinha, vocês sabem, né? Mas a Joy tava andando a 8. Foi muito legal essa noite. Tá lá dentro estudando sobre o canal de Messina. A gente já passou aqui em 2022 com a Joy, a gente passou com outro Lagoon 46, que é um barco igual esse, o Jabulani. Tinha um skipper na época, ele passou com a gente no canal. Então, como o skipper era muito experiente, ele falou, não precisa saber nada, você vem junto e
tá tudo certo, vem comigo, me segue, a gente veio, deu tudo certo. Ai, só que o Estreito de Messina é um dos lugares mais desafiadores aqui no Mediterrâneo, vocês sabiam, para você cruzar, porque ele é bem estreito, o Estreito de Messina, e tem uma correnteza muito louca ali dentro. Você não pode passar a hora que você quer. Quando você chegar lá, você tem que ligar para as autoridades para pedir permissão para passar, e eles te falam qual lado que você passa. Você passa do lado da Sicília ou se você passa do lado da Calábria, porque tem uma correnteza muito forte, às vezes até 5 nós. E lá no meião, que é onde o negócio pega, tem uns redemoinhos, então é perigoso para um barco, né? Então eles avisam assim para você, tenha cuidado, sempre passe quando a correnteza estiver subindo, para você subir lá para o norte, ou quando estiver descendo, para você descer para o sul. Então a gente está pesquisando isso agora. Mas sabe por que tem essas correntezas muito fortes aqui? Porque é onde exatamente o mar Jônico com o mar Mediterrâneo eles se encontram. E a temperatura da água é bem diferente. Quando a gente passou com o navio ali, vocês sabiam que tem um prático que leva o navio, o capitão não passa o Estreito de Messina com o navio, é um prático que pega e atravessa para ele. Vai ser interessante dessa vez voltar para o Mediterrâneo com a cabeça completamente diferente da primeira vez que eu vim para Joy. Confirmado aqui, nós vamos passar o Estreito de Messina 2 horas da manhã, porque daí a corrente está a favor, o vento está fraco, um pouco contra, ou é isso, ou amanhã com 20 nós na cara, que não vale a pena, então a gente vai fazer isso. Provavelmente vai ser com frio na barriga mesmo, porque à noite é muito mais complicado. Hoje é um daqueles dias que provavelmente vai ser com emoção, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser. E aqui desse lado é a Calábria e ali já entra para o Estreito de Messina. E do outro lado a cidade de Messina, que não dá para ver agora porque tem um sol bem ali. Aquela montanhona ali é o Monte Etna, aquele vulcão que está ativo, dá para ver a fumacinha saindo ali de cima dele, lá no topo. Como é uma navegação bem técnica aqui, passando pelo Estreito de Messina, eu acho que eu não vou conseguir fazer turno, a gente não vai conseguir fazer turno essa noite. Eu acredito que a gente consegue passar por volta das 4 horas da manhã. Então vai ser até as 4 horas da manhã paulado. Eu até vi ali saindo do Estreito de Messina, logo assim do lado direito tem uma ancoragem. E eu acho que vai estar com pouquíssimo vento. Então eu vou tentar parar a Joy ali nessa ancoragem, às 4, 4h30. Daí a gente dá uma dormida de várias horas e sai só quando o sol nascer novamente. Tá chegando a hora da gente passar o estreito, a gente já tá quase virando para entrar. Ai, friozão na barriga. Friozão mesmo. Fazia tempo que eu não sentia um friozão assim, de algo relacionado ao Joy. Ai, é um lugar super cheio de lendas e correntezas, ventos, e a gente vai passar ainda à noite, que vai deixar o negócio mais emocionante ainda. Ai, quando começa a ver o sol indo embora assim. São 10h30 da noite, a gente está entrando aqui no canal de Messina e o ponto positivo é que na previsão falava que ia estar em torno de 10 nós contra, que é aceitável, daria para entrar, levando em consideração que a corrente estaria a favor, só que está errado, então está menos, está 3,5 só contra, o que é excelente. E nem é totalmente contra, ele está tipo 45 graus, que vai nos favorecer bastante nessa passagem aqui no Estreito de Messina. Tudo certo até agora. Eu vou ligar lá para pedir permissão para entrar no Estreito de Messina. Eu liguei lá na guarda costeira e pedi autorização para passar. Eles falaram que a correnteza ela começa a
ficar a favor. Agora, em mais ou menos meia hora, eles nos deram autorização para passar o canal de Messina. Eu acredito que a gente deve demorar em torno de 2 horas e meia, 3 horas para passar o canal inteiro. Tá tenso? Prestando atenção aqui. Tô dando a reportagem ao mesmo tempo. Muito bem. Deixa eu ficar tenso, pô. Tem um canal de Messina. A gente falou que a correnteza essas horas já era pra ter virado e tá apenas 2,6 contra. A Joy tá acelerando tudo. 7,3 volt speed, a gente tá 4,5. Tá dando 2.100 rotações cada motor, os dois ligados. Era pra gente estar andando tipo uns 9,5 de velocidade. A gente tá a 4,6. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Assim, a correnteza dá 3 nós, 3,5. Assim, é forte correnteza contra. Mas é isso. Erraram de novo. Eu não sei, quem que reclama esse negócio aí do Strait Messina? Eu recebi a tabelinha, olhei, fiz tudo certinho. Daí chegar aqui tá 3,5 contra. Então tem uns redemoinhos aí pelo jeito. Ó, os redemoinhos aqui, ó. É que não dá pra ver direito no escuro, mas ó. A limpeza mudou, agora a gente tá andando a 7,1. Tá travada no meio agora, segundo ela. Ai, nem acredito. Estamos ancorados. Nossa âncora pegou de primeira. Cidadezinha chamada Sheila. Acho que é assim que fala. Logo que sai do estreito de Messina. Tem essa ancoragem que só tinha um barco. Então a gente parou a Joy aqui. E a gente vai dormir agora por umas 4 horas antes de partir. O capitão tá acabado. Mandou muito bem hoje. Bom dia! E parece que passou um trator em cima de mim. Foram 3 dias pra gente chegar até aqui. Estamos na Itália já, Sicília. E o tempo tá muito bonito, sem vento nenhum. A gente resolveu parar nessa ancoragem ontem à noite. Eram 2 horas da manhã. Muito melhor do que seguir adiante sem vento algum, né? Então agora a gente vai tomar um café e vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo uma vez mais para ver se a gente segue hoje ou se a gente espera que o vento chegar para que a gente não tenha que ir motorando. Quer uma ajuda aí que eu ia colocando dentro da caixa, porque foi muita corrente ontem à noite? Tá. Bom dia, Italiazinha! Mas agora a gente resolveu ir para as Ilhas Eólicas, tem que ir na frente que tem as ilhas vulcânicas. E aí tá um dia lindo hoje aqui, não tem nada de vento, tá um marzão de azeite. E o que a gente aproveita para fazer quando tá assim o dia? Lavar a Joy, porque a Joy tá coberta de sal, de água salgada, tá um nojo, sabe? A gente pegou muito mar ruim lá na Grécia. Daí o que a gente faz? A gente liga o nosso dessalinizador para aproveitar fazer água. E também o Duda vai aproveitar para lavar a Joy com a maquininha de pressão dele. Daqui de onde nós estamos, a gente vai nessa direção aqui, que são as Ilhas Eólicas. Ó, dá até para ver uma delas lá no fundão. Olha que lindo que tá esse mar hoje. Chega a estar se misturando com o céu. Olha um ho-ho vindo ali, ó. É nesses navios ali atrás que um dia a gente vai colocar o Kong para cruzar alguns lugares do mundo. Andar rápido, hein? Tá cheio de caminhões, pessoas lá dentro. Esses golfinhos doidos estão acompanhando a gente já faz assim, acho que uns 20 minutos. Eles não vão embora. Eles ficam calmos quando você não tá aqui na frente. Daí você vem aqui na frente, começa a bater, fazer barulho, eles vêm tudo aqui e começam a dar um pulo, ó. São muito bonitinhos.